escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, irmãos. Essa é a segunda lição sobre a vida, o papel dos filhos na vida da família da Aliança, da revista A Família da Aliança. E a semana passada foi tratado sobre a necessidade de obediência e dos filhos em relação aos pais e o papel que eles têm nessa vida conosco, na chamada vida da aliança, que é a vida cristã. Vamos fazer a leitura de Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, a semana passada, na aula anterior, nós aprendemos o que é obedecer e o modo dessa obediência e seus limites. Sabemos que nós devemos obedecer, aprendemos que nós devemos obedecer a Deus e aos pais através da obediência que devemos ao Senhor. Nessa aula, nós vamos tratar sobre os 3 aspectos da obediência, as 3 razões para a gente obedecer. Queremos, antes de iniciar a aula propriamente dita, lembrar de 2 palavrinhas que há muito tempo ouvimos e aprendemos e temos guardado. São 2 palavras que falam sobre o já e o ainda não. Isso quer dizer, o cristão é salvo, mas vivemos num mundo corrompido pelo pecado, sujeito a toda sorte de maldade. Até a volta do Senhor, estamos em um período de santificação, que seria o ainda não. Nós não somos salvos completamente, nós estamos em santificação. Então, nós somos salvos, se morrermos hoje, somos salvos, vamos para o céu. Mas nós estamos num período de santificação até a volta do Senhor. Essa lição trata do papel dos filhos na aliança, dos filhos na família da aliança. São pessoas já salvas, mas ainda buscando a total santificação. Por essa razão, dependentes da ação do Espírito Santo, para uma busca constante de crescimento espiritual. Após fazer esse pequeno parágrafo, voltemos às razões pelas quais os filhos devem obedecer aos pais, devem obediência aos pais. Vamos para isso, ler de novo Efésios 6, de 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. São 3 importantíssimos versículos que nós temos aí, que Paulo traz de volta para nós, lembrando dos 10 mandamentos e mostrando a importância desse versículo dos 10, que está dentro, trata de um artigo dos 10 mandamentos, para a vida atual de todos os crentes, de todos os que foram salvos.
O primeiro ponto, a primeira razão que a gente vê logo no primeiro versículo, diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, a palavra justo, no primeiro versículo, né? Aqui, essa palavra significa apropriado. Justo como apropriado, conveniente, adequado, de acordo com a vontade de Deus. Em Colossenses 3:20, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Isso é justo. É grato ao Senhor obedecer a Ele. É conveniente, é adequado, está de acordo com a vontade de Deus. É o que lá diz em Colossenses 3:20. Seria algo natural, se a gente pensar nisso, se é uma vontade de Deus, seria algo natural que os filhos obedecessem aos pais. Jesus foi obediente aos pais terrenos e muito mais a seu Pai Celeste. A gente vai ver numa passagem de Lucas, quando Jesus vai ao templo discutir com os sábios, né, na sinagoga. Era uma festa grande, eles foram embora, os pais, Jesus, José e Maria, e depois de um tempo que a caravana era grande, perceberam que o filho não estava lá e voltaram. E quando eles voltaram, eles encontraram Jesus na sinagoga discutindo com os sábios. E aí eles questionam Jesus: por que você fez isso com a gente? Né? E Jesus lhes responde: porque me procuráveis, não sabias que cumpria estar na casa de meu pai? Então, era natural em Jesus obedecer a Deus. Cabia, era uma coisa natural ele estar diante de Deus, na casa do pai dele, obedecendo a ele. Isso está em Lucas 2:49. Mas a gente vê que, apesar dessa postura de Jesus, não foi uma falta de obediência aos pais dele. Foi uma obediência ao Pai Celeste. Mas, logo no versículo 51, em seguida, do 49 ali, os pais dizem para ele: venha conosco, vamos embora. E ele desceu com os pais para Nazaré e lhes foi submisso. Engraçado que, diante disso, nesse momento todo, a gente tem um versículo dizendo que a Maria ouvia tudo e guardava tudo no coração. Eles sabiam que aquele filho era especial. Eles receberam logo, antes do nascimento, Maria recebeu uma explicação sobre Jesus, sobre o nascimento, que seria um nascimento diferente. E José também foi avisado que não fugisse, que aceitasse, porque era a participação, a ação de Deus na vida deles. Então, Maria ouvia tudo e aguardava, ficava em silêncio, guardando tudo no coração. Essa família, a gente vê que fluía uma obediência natural. Era uma coisa de Deus ali. Deus estava junto, participando, e a obediência fluía naturalmente. Quando a gente fala de obediência natural dos filhos aos pais, a gente vê que nesse mundo ela não ocorre naturalmente. A obediência aos pais pode ter vários motivos. Por causa da idade, pela experiência dos pais, por gratidão, por tudo que os pais fizeram, né? Teremos gratidão a eles. Essas razões são pertinentes a toda a família. São motivos terrenos e que a gente pode encontrar
filhos obedientes aos pais por gratidão, pela idade dos pais, em qualquer família. Mas na família da aliança, a obediência ela é considerada por amor. Os filhos devem obedecer ao pai, pois se sentem amados e sabem que os pais nunca lhes pediriam para obedecer uma ordem ruim. Já os pais amam os filhos e nunca os colocariam numa situação vil, numa situação maléfica. Essa é a situação que eu questionei antes, fiz o parênteses, dizendo do já e do ainda não. São pessoas já salvas, vivendo o amor de Deus através da ação do Espírito Santo. Contudo, mesmo pais salvos, dos pais salvos, podem ocorrer ordens contrárias à vontade de Deus. Como filhos da aliança, podem se revoltar contra ordens dos pais, mesmo uma família já salva. Essa é a situação do ainda não. Por isso que eu coloquei antes o parágrafo, porque nós não vivemos uma santidade, nós não somos santos, nós buscamos uma santificação, e essa santificação é diária. Uma vida de oração na família, tanto dos pais como dos filhos, fará com que os ponteiros sejam acertados. O Espírito Santo deve ter liberdade de ação nessa relação de pais e filhos, para que a vontade de Deus prevaleça. Esse é o acontecer da vida cristã. Não temos filhos santos, muito menos nós somos santos. Nós não somos pais santos. Estamos num processo de crescimento. E se deixarmos Deus agir, certamente nossos filhos vão ser muito melhores que nós. Por isso, é o momento do já e do ainda não. A segunda razão, que vem no versículo 2 de Efésios 6, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, a segunda razão é um mandamento. Por isso temos que obedecer, porque é um mandamento de Deus. Lá, Paulo olha para os 10 mandamentos e puxa o 5º mandamento, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar aos pais é um mandamento como qualquer outro. Assim, não praticar a honra aos pais, a obediência, é tão pecado como não praticar qualquer outro mandamento. Por exemplo, não matarás. A mesma culpa que cai para quem comete a morte, o crime, é a mesma culpa que cai sobre aquele que não obedece aos pais. Eles estão no mesmo nível. A única diferença do tipo de mandamento é que ele é um mandamento com promessa. Um dos efeitos que a palavra de Deus produz na vida dos salvos é a obediência e desejo de submeter-se à vontade de Deus. Não fazer essa obediência provoca um incômodo no cristão. Quando aprendemos isso, a obediência aos pais virá naturalmente. Quando a gente aprende que obedecer a Deus é um dever, nós, consequentemente, aprendemos que nós devemos obedecer aos pais, porque é um mandamento de Deus. E se nós queremos agradar a Deus, nós vamos cumprir o que está na palavra de Deus. E os 10 mandamentos não foram revogados, né? Nós amamos os filhos
e devemos ensinar essa obediência, ensinar que isso é um mandamento, que obedecer aos pais é um mandamento. O Espírito Santo vai agir nos corações em oração. Por isso, a obediência natural, ela é resultado de um relacionamento de amor entre pais e filhos. Resultado construído por um diálogo cheio de amor e de perdão. Não é algo que a gente consegue da noite para o dia e viramos uma família santa. Nós estamos num mundo ainda corrompido, do ainda não, mas nós já somos salvos. Então, nós temos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós podemos pedir através dele, por meio do Espírito, pedir a Jesus que nos ensine a obedecer. Nesse mundo do já e do ainda não, vivemos apoiados em oração, pedindo a orientação do Espírito. Isso é uma coisa diária. Quando as crianças são pequenas e nós pais conseguimos impor a nossa vontade, nós oramos a Deus pedindo orientação para estarmos acertando. A gente não acerta em tudo, a gente não tem um manual quando traz a criança para casa, e o nosso manual é a Bíblia, mas não tem um que nem a gente traz um eletrodoméstico e diz lá, faça isso, faça aquilo, aperte o botão tal, aperte o outro. Nós aprendemos o que é o choro da criança, o que ela, se ela está querendo mamar, se ela está querendo, está com dor, a gente aprende. E Deus nos dá um manual, que é a sua palavra, para a gente procurar saber a vontade dele quanto ao que estamos fazendo com a criança. Qual é o melhor trato que temos com a criança? Então, nós pedimos em oração para estarmos acertando, para a gente não fazer bobeira, né? À medida que os filhos crescem, devemos orar por eles e com eles, pois nosso testemunho de submissão, de obediência a Deus, nossas ações, falam e ensinam mais do que qualquer palavra. Então, a gente tem que mostrar a nossa obediência, a nossa vontade de crescer diante de Deus e de fazer a vontade de Deus. E aí, consequentemente, eles vão também aprender a obedecer. Temos que pedir, temos que mostrar que nós, pais, somos filhos de Deus. E por isso a gente obedece, a gente aprende a obedecer. E nós somos filhos de Deus tanto quanto os nossos filhos são filhos de Deus. E que também seguimos o mesmo alfabeto. Eu tinha uma amiga tem uma amiga, mas ela está longe, que ela diz assim, que o alfabeto do crente não é ABCD, mas é obedecer. Nós temos que obedecer, e isso é um mandamento de Deus. Terceira razão para a gente encerrar essa sequência, é um mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse é o versículo 3 de Efésios 6, né, que nós estamos vendo. O versículo 3 diz assim, qual é a razão dessa promessa? É para que a gente vá bem e que tenha uma vida longa sobre a terra. Essa promessa ela foi dada aos hebreus no passado. Os 10 mandamentos foi entregue ao povo hebreu e esse povo aprendeu nesses 10 mandamentos que tinha um que tinha essa promessa, o primeiro, né? E Paulo traz essa lembrança para nós agora em Efésios, que essa promessa ela foi transferida através da pessoa de Jesus Cristo, pelo qual fomos escolhidos para sermos filhos de Deus. Nós somos cordeiros de Cristo. Se Cristo, nós vimos lá em Lucas, ele era obediente a Deus, muito mais
nós temos que ser, porque herdamos essa filiação e herdamos com isso a ordem de sermos obedientes a Deus. Jesus, em sua oração, ele pediu para que a gente não saia do mundo. Lá em João 17, não nos tires do mundo, mas que os livres do mal. É assim que devemos viver nosso relacionamento familiar. Nós não podemos sair, fugir do mundo. É assim que nossos filhos encontram seu papel no núcleo familiar, no meio da família. Especialmente no momento atual de pandemia que a gente está vivendo, quando as famílias estão mais juntas, vivendo mais agrupadas, pais trabalhando em casa, filhos estudando em casa, filhos adultos que voltam para casa. Certamente há uma maior tensão nesses ambientes, pelo próprio clima que a gente está vivendo, de uma doença que não se resolve, né? Que venha logo a vacina. Há uma tensão muito grande na família por causa disso tudo. Ele é o que conduz os nossos corações, Jesus, o Espírito Santo que ele nos deixou com promessa, ele vai orientar os nossos corações para que a gente faça a vontade de Deus. Para terminar, vamos lembrar que Deus, vamos pedir, né? Que Deus cuide das nossas famílias através da graça, que é o favor que Deus nos dá, embora não mereçamos, da misericórdia, que é o castigo que Deus não nos dá, embora mereçamos. Então, vamos lá, duas coisas, voltando. A graça é o favor que Deus nos dá, embora a gente não mereça. A misericórdia é o castigo que Deus não nos dá, embora a gente mereça. Para que tudo isso? Para que a gente alcance a paz do Senhor em nossos lares. Até a próxima aula. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, amado Senhor das nossas vidas, que age com graça e misericórdia, pedimos que o Senhor abençoe nossas vidas como famílias da fé e nos dê sabedoria no trato de uns com os outros, que nos guarde e nos proteja a cada dia, que possamos aprender a tua obediência para honrá-lo em todas as coisas que fizermos. Em nome de Jesus. Amém.